Estamos nessa série aí no livro de Romanos, tão esperada, tão aguardada, que hoje nós chegamos no versículo 16. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, já quiser ir abrindo, nós vamos meditar em dois versículos essa manhã, versículo 16 e 17. Na semana passada nós vimos que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele revela o coração de uma igreja verdadeiramente motivada pelo Evangelho e de um apóstolo que estava profundamente comprometido com a missão que ele tinha. E Paulo, ele se declara como devedor do mundo ao anunciar o Evangelho. O apóstolo nos mostra que a missão, ela nasce de uma convicção profunda sobre o valor e o poder da Boa Nova, né? O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. E isso o motivava sempre a avançar na medida em que era possível. Então, isso nos precisa levar à compreensão de que evangelizar não é fazer um favor a Deus, mas é uma obrigação que flui da graça recebida. Se você compreende isso, você se sente impelido, como o apóstolo Paulo bem colocou, como devedor de algo tão gracioso que você recebeu e que agora você não pode mais conter. Então, hoje, dando sequência, nós vamos nesses dois versículos que se constituem no tema da carta. Só isso, né? Embora esses dois versículos, tecnicamente, eles façam parte do prefácio da carta, a função deles é fazer a transição para o corpo da carta, né? E por isso eles carregam e afirmam o tema de Paulo, aquilo que Paulo está propondo em Romanos. E muitos vão considerar como os dois versículos mais importantes e profundos do Novo Testamento, devido ao seu impacto teológico e espiritual na vida de muitas pessoas na história da igreja. Como bem falado pelo Tiago, Martin Lloyd Jones levou 4 sermões para expor esses dois versículos. E eu não sou o Martin Lloyd Jones, então talvez eu levaria 8, 10, enfim. Mas eu vou aí então me arriscar em um sermão, compartilhar com vocês, com pelo menos ali, né, o mínimo de profundidade possível nesse tempo, para que a gente entenda o que o apóstolo Paulo estava querendo comunicar através dessas palavras. Então, que você esteja em oração, né, que o seu espírito esteja desejando compreender mais de Deus e da sua revelação essa manhã, e eu oro para que de fato isso seja comunicado ao seu coração e que possamos olhar para o Evangelho, né, e de fato sermos tocados por aquilo que o apóstolo Paulo desejava comunicar através dessas palavras. Lutero, ele relata que Romanos 1,17 foi o texto que desencadeou a sua conversão teológica e espiritual durante o chamado evento da torre. Lutando com o conceito da justiça de Deus, ele inicialmente o entendia como justiça punitiva. Ao perceber, a partir de Romanos 1,17, que a justiça de Deus é dada gratuitamente ao pecador pela fé, Lutero, então, ele vai descrever que ele se sentiu como se estivesse nascendo de novo. Era como se ele tivesse nascido de novo naquele momento que ele entende esse versículo que nós vamos meditar essa manhã. Então, esse texto, ele tornou-se o alicerce da doutrina da justificação pela fé somente, o sola fide. Consequentemente, da reforma protestante também. John Wesley, ao ler essas palavras de Lutero sobre essa passagem específica, ele afirma que seu coração foi estranhamente aquecido, passando de uma fé meramente formal para uma fé viva e confiante em Cristo. John Wesley. R.C. Sproul, ao comentar esses versículos que nós vamos meditar essa manhã, ele cita Lutero, ele fala assim: Lutero afirmava que em tempos passados as pessoas correriam até o fim do mundo se soubessem de algum lugar onde poderiam ouvir Deus falar. Hoje, que ouvimos e lemos a palavra de Deus todos os dias, isso não acontece.
Ouvimos o evangelho no nosso lar, onde o pai, a mãe e os filhos cantam e conversam sobre ele. O pregador o proclama na igreja paroquial. Deveríamos erguer nossas mãos e nos regozijar, porque temos tido a honra de ouvir Deus falando conosco por meio da sua palavra. As pessoas dizem: temos pregação todos os dias, frequentemente, muitas vezes ao dia, de modo que logo nos cansamos dela. Que benefício isso nos traz? Vou à igreja, mas sem grande proveito. Os que ensinam a estabelecer igrejas dizem que devemos ser sensíveis quanto ao que as pessoas desejam. Devemos dizer às pessoas o que elas desejam ouvir, ou então elas não voltarão. Dizem-nos que devemos estruturar nossos sermões a mensagens, não nos moldes daquilo que a palavra de Deus declara, mas segundo os desejos imediatos das pessoas. Não é disso que as pessoas necessitam. A prioridade de Deus é que as pessoas compreendam seu caráter santo. Talvez as pessoas não sintam necessidade disso. No entanto, não há nada de que necessitem mais do que de ter a mente invadida pela compreensão de quem Deus é. Disse R.C. Sproul, com base nas palavras de Lutero. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, nos permita ir mais fundo na compreensão do Evangelho, que de fato é o que é importante, né, nessas nossas reuniões e na nossa jornada acerca do conhecimento de Deus. Então, nesse trecho que nós vamos meditar, Paulo explica por que está tão ansioso para anunciar o Evangelho em todos os lugares. Pois o Evangelho é o poder salvador de Deus, no qual a justiça de Deus é revelada. Paulo, ele não está apenas introduzindo o assunto, mas ele está estabelecendo o fundamento inabalável da salvação. O poder do Evangelho, esse é o tema na tradução NAA, talvez na sua possa ter outro, mas esses dois versículos aí, eles formam essa perícope. Então, queria te convidar a ler Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então nós vemos nesse versículo 16 que o apóstolo, ele não relutava em pregar o Evangelho porquanto amava essas boas novas. No contexto precedente, Paulo faz menção de pessoas cultas e de grande valor social. Certamente existiam muitos filósofos ali, muitos sábios, né, nas grandes cidades na época, como Atenas, Éfeso, Corinto, né, e certamente não seria diferente em Roma. Então, o apóstolo, ele está declarando em alto e bom tom o que nós vemos no início do versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Por serem poucos e não possuírem fama ou honra nos corredores romanos do poder e da influência, os cristãos eles poderiam ser tentados a se envergonhar, né, dessa mensagem, porque essa mensagem ela vem de fato com o poder que leva as pessoas à salvação. Né? Paulo, então, ele está dizendo, não tem motivo para se envergonhar dessa mensagem, porque se tem algo capaz de salvar a humanidade, é o Evangelho. Então, perceber que a primeira palavra do versículo é pois, precisa nos levar a olhar ao que estava sendo dito anteriormente. No parágrafo anterior, Paulo estava falando sobre a dificuldade que estava tendo de ir a Roma,
mas ele não está indo a Roma, ele não tinha ido ainda por falta de vontade, ou muito menos por não ver propósito nessa ida para lá. Muito pelo contrário, ele se via como devedor e pronto para anunciar o evangelho também em Roma. Então esse pois, ele serve para Paulo deslizar para o tema da carta. Como quem diz, eu espero que esteja muito claro para vocês que não é por vergonha ou por qualquer outra coisa do tipo que eu ainda não fui aí. Se tem uma coisa que o verdadeiro evangelho nunca vai produzir, é covardia. Se os romanos, eles se vangloriavam do seu poder, da sua força, pelo qual eles estavam conquistando o mundo, o evangelho que eu proclamo é muito superior. Esse é o coração do apóstolo. O evangelho que eu proclamo tem poder para salvar. Então é interessante observar a habilidade do apóstolo com as palavras, né? Se a gente para analisar profundamente e entender todo o contexto, isso vai ficando mais claro para nós. Porque ao dar essa explicação, ele já vai mudando para o assunto que ele quer tratar. Ele vai deslizando para o tema da carta. É como um DJ fazendo uma mixagem perfeita, né? Você vê ali a batida e daqui a pouco, quando você mal percebe, já é outra música. É assim que Paulo faz com as palavras, né? Ele desliza e quando você mal percebe, ele já está tratando do tema principal dessa carta. E então agora Paulo ele vai falar do poder do evangelho. Eu creio que nesse momento seja importante nós respondermos uma pergunta: o que é evangelho? O que é evangelho? Se alguém te perguntar, o que é evangelho? O que você responde? O que você responde? Fala aí para mim. Uma notícia, boa notícia, simples, né? Direto. O que é evangelho? Boa notícia, boas novas. Isso é o que nós costumamos ouvir quando isso é perguntado. Mas nós precisamos concordar que a palavra evangelho, ela acaba sendo usada de maneira muito solta. Talvez vazia de sentido, esvaziada. Você vai perguntar para vários cristãos e talvez boa parte vai até titubear na hora de te responder, quando você realizar essa pergunta. Porém, é de extrema importância esclarecer qual é o significado desse boas novas, qual é o significado dessa boa notícia. Inclusive, é isso que separa o cristianismo de outras religiões, porque o cristianismo, ele não é um amontoado de bons conselhos. Não é um manual, né? Um manual de regras e que agora você tem os conselhos para viver uma vida legal. Pare de sofrer e siga a mensagem do evangelho. Não. É uma boa notícia sobre algo que já foi feito. A resposta, inclusive, ela está nos primeiros 4 versículos que nós vimos nessa série em Romanos, que o apóstolo Paulo vai falar. Ele vai se apresentar, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, e aí ele fala, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem um pastor americano chamado Matt Smethurst. Ele, para explicar o significado de evangelho, ele fez uma analogia bem interessante, falando da sua cidade. E eu pensando sobre isso, eu achei legal trazer para a nossa realidade. Ele fala sobre 2 perspectivas do evangelho. Há coisas sobre a nossa cidade, sobre o Rio de Janeiro, que nós vamos
perceber e visualizar melhor do alto, talvez de um avião, né? Como a sua densidade geográfica, a sua configuração, né? A população e assim por diante. Você vai conseguir aprender melhor do ponto de vista de um avião. Mas há muitas outras coisas que eu posso aprender melhor ao andar pela Avenida Rio Branco, pela Presidente Vargas, pela Uruguaiana, falando ali, né, mais focado no centro do Rio de Janeiro. A questão é, uma visão do nível da rua, sem uma perspectiva aérea para enquadrá-la, ou uma visão aérea sem a perspectiva do nível da rua para preenchê-la, inevitavelmente vai resultar numa visão distorcida da cidade. Claro, nós estamos falando de geografia. A história e a cultura do Rio de Janeiro, por exemplo, devem ser aprendidas de outras maneiras. Mas deixar de ver a cidade por vários ângulos cria um panorama distorcido e unidimensional. O Evangelho, ele pode ser observado de maneira proveitosa de 2 pontos de vista: no ar e no chão. Assim como não há 2 capitais no Rio de Janeiro, também não há 2 evangelhos. Há apenas um, mas que nós podemos ver de 2 ângulos. O evangelho no ar é a história abrangente, de Gênesis a Apocalipse, que pode ser resumida em alguns pontos desse enredo. Por exemplo, criação, queda, redenção, consumação, né, que a gente vai entender ali como parte da nossa cosmovisão cristã. E tem o evangelho no chão, por outro lado, ele desenvolve como essa narrativa épica se torna boas novas para pecadores como nós. Então, por exemplo, ao olhar para Deus, para a humanidade, para Cristo e para a nossa resposta que damos a isso. Então, o evangelho, ele pode ser algo muito mais encorpado do que apenas respondermos que significa uma boa notícia. Dá para sintetizar melhor essas perspectivas complementares de no ar e no chão, lente ampla e zoom, né? Dá para sintetizar isso melhor. E nós podemos fazer isso considerando a narrativa do Evangelho em 4 movimentos. Abre o slide que eu coloquei aí, por favor, Gui. 4 movimentos da narrativa do Evangelho. Nós temos o governante, nós temos a revolta, nós temos o resgate e a resposta. Passa para o próximo slide, onde nós vamos falar sobre o governante. No princípio criou Deus, Gênesis 1:1. A Bíblia ela começa com a declaração mais básica da história sobre a realidade. Deus criou, sustenta e governa tudo que existe. Ele é uma comunidade eterna de pessoas, como nós cantamos aqui essa manhã. É um pai amando seu filho na alegria do Espírito Santo. E ele nos criou para ele. Os seres humanos, eles foram projetados de forma personalizada para encontrar significado, realização e vida no nosso Criador acima de tudo. Acima do sucesso, acima da popularidade, acima do lazer, acima do romance, acima de nós mesmos. E aí eu faço uma pergunta: é essa a história da sua vida? Está totalmente satisfeito em seu Criador e valorizá-lo acima de tudo? Infelizmente, não é essa a nossa história. Por quê? Algo aconteceu. Passa o slide, por favor. Nós temos, então, a revolta por algo ter dado terrivelmente errado em nossos corações. Buscamos amor em todos os lugares errados. É semelhante ao que fizeram os nossos primeiros pais, Adão e Eva,
que viraram as costas para Deus e escolheram ditar as regras eles mesmos, fraturando sua criação e mergulhando os portadores da imagem de Deus em um oceano de pecado. Ao invés de vivermos para o nosso Criador, passamos a viver para nós mesmos. Os tentáculos do pecado, eles deformaram os nossos corações e desordenaram os nossos amores. Cada um de nós se rebelou por natureza e por escolha contra o Senhor do amor, o Deus Criador de todas as coisas. Traímos o nosso Criador. Procuramos desesperadamente construir nossa vida em torno de outras coisas. Qualquer coisa menos Ele. Pegamos dons bons e transformamos em substituto do doador. Embora seus efeitos horizontais sejam devastadores, o pecado ele é fundamentalmente um problema vertical. Estamos separados de Deus. Aqui tem algo fascinante. Pecado, ele é o único substantivo que é maior na sua forma singular. Pecado é uma categoria maior do que pecados. No nível mais profundo, então, é certo dizer que não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O nosso problema se chama pecado. Ele nos leva a um estado de egoísmo e idolatria que cria um abismo catastrófico entre nós e Deus. Lembra de Isaías 59, versículo 2? Ele fala assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como resultado do pecado, nós estamos justamente sob a ira de Deus. Então, ao compreender até aqui o Evangelho, quão bom você precisa ser para entrar no céu? E aqui está a resposta surpreendente: tão bom quanto Deus. Somente as pessoas que Deus considera perfeitas podem viver com Ele para sempre. Então, nós temos uma má notícia até aqui. É uma má notícia eterna. Deixados ao nosso próprio mérito, nós estamos à beira de um futuro sem esperança no inferno. Não apenas da ausência de Deus, mas da presença da sua justiça correta e boa. Veja como Paulo explica isso em Efésios. Efésios 2, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas em vez dos créditos rolarem, Paulo continua com um mas. Se você vê no versículo 4, o versículo seguinte, ele fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Esse mas, lá no versículo 4, no início, muda tudo. Ele muda tudo. Você já pensou que toda a sua eternidade depende dessa pequena palavra? Mas tem um mais na história da humanidade que muda tudo que parecia perdido. E aí nós temos o resgate, aí o versículo 5.
E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Isso é evangelho. Passa para o próximo slide, por favor, slide 4. Após séculos de rebelião do povo de Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade eterna, tornou-se um embrião, um bebê, um adolescente, um homem. Não poderíamos chegar a Deus, então Deus veio até nós. Hebreus 2, versículos 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus viveu a vida de perfeição moral que Adão não conseguiu viver, que Israel não conseguiu viver e que eu e você não conseguimos viver. O Messias, tão esperado por Israel, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele que fez a lei, a cumpriu e depois morreu por aqueles que a quebraram. O legislador tornou-se o executor da lei e morreu no lugar dos transgressores. Na cruz, Deus puniu seu Filho, que é perfeito, pelos pecados daqueles que não são. Esse é o centro da nossa fé. Na cruz, Deus tratou Cristo como se ele tivesse vivido a vida pecaminosa de um crente, para que ele pudesse nos tratar como se nós tivéssemos vivido a vida imaculada de Cristo. Não é de se admirar que os teólogos chamem isso de a doce troca. Na prática, isso significa, como disse o puritano Richard Sybils, há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Não importa quem você é ou o que você fez, ouça a magnífica notícia: há mais misericórdia em Jesus do que pecado em você. Parece simples, mas é importante demais compreendermos que Jesus não morreu apenas para aumentar a nossa autoestima ou dar um exemplo moral. Ainda mais com o que se prega por aí, né? É preciso compreender profundamente que Jesus ele se inclinou para tomar o nosso lugar na cruz, porque nos esforçamos para tomar o lugar dele no trono. Essa é a nossa realidade. O próximo slide, o slide 5, olha como John Stott explica isso. Pode ser dito que o conceito de substituição está no cerne tanto do pecado quanto da salvação, porque a essência do pecado é o homem substituir a si mesmo por Deus, enquanto a essência da salvação é Deus substituir a si mesmo pelo homem. O homem se afirma contra Deus e se coloca onde apenas Deus merece estar. Deus se sacrifica pelo homem e se coloca onde apenas o homem merece estar. O homem reivindica prerrogativas que pertencem apenas a Deus. Deus aceita penalidades que pertencem apenas ao homem. Tudo bem até aqui, gente? Estão comigo? Ainda assim, depois de todo esse esclarecimento acerca do Evangelho, devemos ter cuidado ao apresentarmos o Evangelho para a gente não correr o risco de deixar Jesus pendurado na cruz. Então, após a sua morte,
seu corpo brutalizado, ele foi colocado em um túmulo para nunca mais falar nada. Porém, ele falou. Ele falou novamente. O poder da morte não pôde suprimir o autor da vida. Então, como ele mesmo havia prometido, no terceiro dia ele saiu do túmulo. A ressurreição não é um acréscimo à história do Evangelho, pois sem ela não há história do Evangelho. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus ele estava afirmando publicamente que o seu sacrifício na cruz fora aceito, um pagamento justo e completo pelo pecado. Se na Sexta-feira Santa o cheque da redenção foi assinado, no domingo da ressurreição ele foi compensado. E um dia esse mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, está no céu, subiu ao céu e intercede por nós, ele vai voltar. Aqueles que não confiam nele receberão justiça. E aqueles que confiam nele receberão misericórdia. Nossa esperança final como cristãos não é a evacuação dessa terra, mas a restauração dessa terra. As pessoas redimidas por Deus, elas herdarão um mundo refeito, intacto da devastação do pecado. É por isso que as Escrituras eles retratam o nosso lar futuro de maneira física, novos céus e nova terra, de modo concreto e material. Contrariando a crença popular, nós não vamos ficar flutuando por aí, tocando harpas douradas com anjos gordinhos e lindinhos, não. Nós correremos, nós trabalharemos, nós brincaremos, nós cantaremos, nós riremos, descansaremos e nos deleitaremos nas intermináveis maravilhas do nosso bom e belo Deus. Como não se empolgar com a mensagem do Evangelho, meus irmãos? No slide 6, temos uma citação do Michael Green. Ele disse que, preste atenção nisso, percebi pela primeira vez em minha vida que Cristo havia carregado o meu fardo de perversidade. Ele havia assumido a responsabilidade pessoal por todas as minhas ofensas. Toda a ira foi despejada sobre a sua cabeça sem pecado, e ele aceitou isso voluntariamente para que eu pudesse ser livre. Não me envergonho de admitir que esse amor sacrificial acabou comigo. Eu achava que era forte, mas chorei. Não tem como entender essa mensagem e se envergonhar. Só se envergonha quem não entende. E aí no próximo slide tem uma citação do Hernando Dias Lopes. Ele fala que aos que se envergonham do Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Vemos 3 grupos aí, né? Os que se envergonham do Evangelho são os que não entenderam nada. A vergonha do Evangelho são os falsos mestres e seus seguidores, como os que pregam a teologia da prosperidade, por exemplo. As mega churches aí estão lotadas desses. Tanto os mestres quanto os seus seguidores, eles colocam o ser humano no centro em vez de Deus. Eles confundem prosperidade com salvação, riqueza na terra com bem-aventurança no céu. Eles trocam a cruz pelo dinheiro. E a gente não pode pensar que está livre disso também, porque talvez exista, e aqui só em caráter de exemplo, talvez algum motivo
que te faz faltar à igreja e talvez esse mesmo motivo não te faz faltar o trabalho. Ir para a igreja não te salva, ok? Mas suas motivações e prioridades dizem muito sobre você e a sua condição espiritual. O evangelho que o apóstolo Paulo anuncia não é o evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo. Não adianta entrar para a igreja e não nascer de novo. Dessa forma, você faz parte da igreja da terra, mas não faz parte da igreja do céu. Você não está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Tem muita gente por aí aderindo à igreja. Está na moda. Infelizmente. Mas se não nascer de novo, se não se converter a Cristo, não vale de nada. Não adianta ajuntamento sem quebrantamento. Não adianta barulho sem choro de arrependimento. Não faz sentido. Há pessoas que não têm sede de Deus, que não se deleita na palavra, que não ora, que não se alegra em estar na igreja, em servir. Qual a diferença de estar no mundo? Não muda nada. Então, o evangelho vai exigir de nós uma resposta. Quando você passa por um pedágio na estrada e interage com a pessoa na cabine, é uma experiência significativa? Não exatamente. É uma transação comercial, né? Você paga, né, o dinheiro e a pessoa levanta a cancela. Você faz sua parte e ela faz a parte dela. Tornar-se cristão, meu amigo, não é uma transação fria. É mais como um se casar, sabe? Com uma união intensamente pessoal. Você se lança em Jesus, por misericórdia, Ele o pega e jamais solta. Isso é conversão. Portanto, conforme compreendemos esse evangelho que desejamos transmitir a outras pessoas, nós podemos estar prontos para responder a pergunta mais importante que alguém poderia fazer, que é: o que devo fazer para me acertar com Deus? E aí nós podemos resumir isso em 3 passos. Arrepender-se. Primeiro, nós nos afastamos do pecado. Nós somos hábeis em confessar o mal dos outros, mas deveríamos ficar mais devastados com o nosso próprio. Esse é o significado do arrependimento. Mudar de ideia e fazer uma reviravolta. Uma mudança, um giro de 180 graus. Deixando de viver para si mesmo. Segundo, confie. Em segundo lugar, nós confiamos em Jesus Cristo. Dizemos não ao pecado e sim a Ele, abraçando o que Ele realizou por nós e sua promessa invencível de perdão. Arrependimento e fé, afinal, são 2 lados da mesma moeda. E em terceiro, você valoriza. Nós também valorizamos Jesus. Tecnicamente, isso não é um terceiro passo, é apenas uma consequência do segundo. Mas vale a pena destacar, porque muitos aceitam a Cristo
da mesma forma que aceitam, digamos, um tratamento de canal. Compreender o Evangelho, no entanto, envolve aceitar e abraçar Jesus como Senhor, Salvador e tesouro. O que isso significa, entre outras coisas, é que Jesus Cristo é infinitamente mais do que um passe livre para escapar do inferno. Ele é uma pessoa viva para você seguir, estimar e desfrutar. Conhecê-lo é a única maneira de ser restaurado em direção a um relacionamento correto com Deus, para o qual nós fomos feitos. Por meio dele, nós podemos vivenciar a alegria do perdão, a ajuda do Espírito Santo e posição diante de Deus. O Evangelho exige uma resposta. Amém? E ao compartilhar nossa fé, nós incentivamos, as pessoas a responderem às reivindicações de Cristo, levando-as a esse ponto de decisão eternamente importante. Essa é a maior história já contada e qualquer pessoa pode participar dela. Se tem alguém aqui que entende que ainda não entrou por esse caminho, o convite está feito. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Basta você responder sim, eu quero viver isso. Se isso queima em seu coração, não é vergonha declarar que agora você está compreendendo de fato. Não importa quanto tempo você esteja na igreja, tá, gente? Eu citei exemplos aqui no início de grandes homens da história da igreja. Lutero, John Wesley, entre outros, tem história de que em algum momento da sua jornada, que já levava anos, eles compreenderam. Algo aconteceu em seus interiores, eles perceberam algo que ainda não haviam percebido. Como John Wesley falou, meu coração foi estranhamente aquecido. Sabe o que é estranho? É algo atípico, não era normal. Eu nunca vi o meu coração aquecer dessa forma. E talvez essa seja a sua realidade essa manhã. Que pessoas possam nascer verdadeiramente do Espírito essa manhã nesse lugar. Que seja uma manhã de verdadeiras conversões a Cristo Jesus, através da compreensão do Evangelho. Então, voltando para o texto, por isso o apóstolo Paulo ele vai continuar dizendo no versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Evangelho é o poder de Deus. E Deus é onipotente. Essa palavra poder é a tradução da palavra dunamis, que significa dinamite. O Evangelho é o dinamite de Deus. É um poder explosivo que quebra qualquer tipo de barreira. No slide 9, temos uma citação de William Hendrickson. Ele observa que, comparado ao poder de Deus, quão frágil é o poder de Roma ou de qualquer hoste terrena. Os exércitos terrenos destroem, o Evangelho salva. Ele é o poder de Deus para a salvação. Há poderes que destroem, como uma bomba atômica,
O evangelho, porém, é o poder que salva. Não há salvação fora do evangelho. Então nós precisamos avançar para uma outra questão. O que é salvação? Pensa no incêndio. Ser salvo é como ser retirado de um prédio em chamas no passado. E aí você é tratado das suas feridas no presente. E é levado para um lugar onde nunca mais haverá incêndio futuro. Passado, presente e futuro. As bênçãos prometidas pelo Evangelho pertencem a esses estados de tempo. Passado, presente e futuro. Justificação, santificação e glorificação. São todas inclusas na salvação. O estado de salvação é o oposto ao estado de perecimento, ao estado de perda. Basta olharmos para a famosa citação de João 3,16. Como é que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo que nele crê não, mas tenha a... Então veja, ó, perecer, vida eterna. Perda, salvação. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo em Romanos a mesma coisa que Jesus está dizendo lá no Evangelho de João. A salvação é para todo aquele que crê. Que crê. E esse todo o que nele crê, tanto em João quanto em Romanos, significa que é sem levar em conta raça, nacionalidade, idade, sexo, condição social, grau de educação, cultura e por aí vai. É para qualquer pessoa, sobretudo, há uma limitação imposta pelo próprio Evangelho. O Evangelho não salva a todos. Não porque nele não haja poder intrínseco para salvar, mas porque aprouve a Deus que experimentasse esse poder salvador apenas aqueles que creem. A fé é a condição para a salvação. É por ela que nós recebemos esse presente. E aí no slide seguinte, nós temos uma ilustração que eu vou usar uma citação de William Hendrickson. Não sei se vocês vão conseguir observar bem. Eu pedi para a IA tentar representar aquilo que eu queria comunicar. Que a fé, ela é o tronco da árvore, cuja as raízes representam a graça. E cujo fruto representa as boas obras. É o acoplamento que conecta o trem do homem com a locomotiva de Deus. É a mão vazia do homem estendida para Deus, o doador. É do começo ao fim, dom de Deus. Então, crer é depositar plena confiança no Deus que justifica os ímpios por meio da cruz e da ressurreição de Cristo. Crer é confiar ao ponto de você obedecer radicalmente a Deus. Embora o assentimento intelectual não possa ser excluído da fé, a ênfase paulina está em se entregar a Deus como um ato da vontade. A fé paulina e do Novo Testamento, ela não é primordialmente concordar com um conjunto de doutrinas, mas confiar em uma pessoa. Ainda que isso não esteja explícito aqui, outro foco de Romanos é a insistência que a fé não é de modo nenhum uma obra. Portanto, embora nunca devamos chegar ao extremo de considerar a pessoa um instrumento passivo, como a gente gosta de dizer, um robô, que está apenas ali obedecendo, e o ato de crer, ele acaba sendo algo ali robotizado, porque Paulo ele deixa claro que as pessoas elas são responsáveis por crer. Também devemos insistir que crer não é algo que nós fazemos no sentido de obras, mas é sempre uma resposta, uma aceitação do presente que Deus nos oferece em sua graça. Então, como Calvino expressa, a fé é uma espécie de vaso
com o qual chegamos vazio, com a boca da nossa alma abrimos para buscar a graça de Deus. Crer, então, mesmo sendo um genuíno ato humano, não tem mérito ou valor algum pelo qual Deus, de algum modo, deva nos recompensar, pois a salvação é do início ao fim obra de Deus. E contudo, essa mesma expressão, todo aquele que crê, introduz mais um tema recorrente na carta de Romanos. A gente vê do início ao fim que é a salvação dos judeus. Porque ele vai falar, primeiro, judeu. Isso indica a prioridade dos judeus na história da salvação. E a sua eleição como um povo de Deus. Essa foi a ordem histórica divinamente planejada. É uma ordem, inclusive, que não muda no tempo da igreja. Nós vamos ver o próprio Cristo, quando ele vai comissionar os seus discípulos, eles falam para que eles pudessem ir primeiro aos judeus. Lá em Mateus 10, versículos 5 e 6, ele fala, não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus pela primeira vez comissionou os seus discípulos, ele os envia à casa das ovelhas perdidas de Israel. Ou as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Paulo, ele leva a bom termo também o seu chamado missionário, o que ele faz? Ele vai primeiro nas sinagogas. Sempre que ele chegava em qualquer cidade, primeiro ele ia pregar aos judeus. Então o papel dos judeus é uma questão importante em Romanos, como nós vamos ver principalmente na discussão ali dos capítulos 9 ao 11. Mas essa é uma temática que ela percorre praticamente toda a carta. Porém, não era segredo, bastava observar mais atentamente o Antigo Testamento, que você perceberia que a salvação dos gentios também estava muito bem presente ali. A realidade da nossa salvação, do evangelho nos alcançar, não era uma ideia nova neotestamentária, não. Isso já estava lá no Antigo Testamento, que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir de Israel. Isso já está desde Gênesis, decretado. Então, o que Jesus faz é escancarar a porta que já estava aberta. Amém? E aí depois ele fala então do grego, que não se restringe a pessoas da Grécia, mas se refere a todos os gentios. Segundo Francis Schaeffer, não existe duas religiões na Bíblia. Não existem duas formas de salvação. Somente uma. O justo viverá pela fé, seja ele judeu ou gentil. E aí no próximo slide a gente tem um comentarista, o Douglas J. Moo, que eu achei importante trazer para nós também, porque ele diz o seguinte: por mais que talvez a igreja pareça dominada por gentios, Paulo insiste que as promessas de Deus realizadas no Evangelho são primeiro para o judeu. As promessas foram feitas, em primeiro lugar, a Israel, e elas ainda se aplicam particularmente aos judeus, sem diminuir de modo algum o igual acesso que todas as pessoas agora têm ao Evangelho. Ele reitera que o Evangelho prometido já anteriormente nas Sagradas Escrituras tem uma relevância especial para o judeu. Amém? Estão comigo? Vamos então para o próximo versículo. Quando eu falei ontem, na rede social lá, do que eu tinha preparado, e a parte mais chata é essa, que é quando você vai eliminando tudo que pode, o coração partido. Mas aí me falaram assim, não, pode pregar 3 horas. Eu falei, cuidado. O pessoal já, de cara feia. Hora do almoço, botar o feijão no fogo. E aí vem mais uma pergunta, gente. Como é que Paulo prova que o Evangelho é, de fato, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que exerce fé? E aí é o que o versículo 17 nos responde. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito:
o justo viverá por fé. Então eu vou comentar bem rapidinho esse versículo aqui para a gente poder encerrar, mas vai fazer sentido. Lutero e Calvino definiram esse termo aí, que em algumas versões é trazido como a justiça de Deus, como que indicando a justiça que tem valor diante de Deus. E não pode haver dúvida sobre o fato de que esse tipo de justiça é realmente o que está sendo indicado aqui. Do início ao fim, a justiça é sola fide, unicamente pela fé. E aí, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, ao apresentar essa confrontadora doutrina, Paulo, ele não está introduzindo algo novo. Essas palavras aí, como está escrito, mostra que ele está baseando a sua declaração no Antigo Testamento. E é de fato naquele livro, qual para o apóstolo, bem como para os seus destinatários, era a Bíblia, né, que a justiça e, portanto, a salvação é reiteradamente apresentada como um tesouro que pertence a Deus. Então, por soberana graça, ele concede um dom a todos quanto nele confiam. E onde está escrito: o justo viverá por fé? Abacuque 2:4. E aí, no contexto de Abacuque, os justos, eles são os que sobreviverão ao juízo porque têm fé. Ou seja, porque eles são fiéis a Deus. O estilo de vida deles revela fidelidade. A fé salvífica bíblica não consistia em mero assentimento passivo, sabe? Igual as pessoas falam hoje em dia, eu creio em Deus. Eu temo a Deus. Né? Você vai na favela, o bandido está de fuzil lá, aí ele fala, não, eu temo a Deus, pô. Fui criado na igreja, pô. Minha mãe é crente. Só que a fé, o que é que comprova a fé de uma pessoa? E é aí que Tiago entra na história. As obras. Como é que você crê e está vivendo a vida que você vive? Como é que você diz crer em Deus e é esse tipo de funcionário que você é? Como é que você diz crer em Deus e lida com o dinheiro da forma que você está lidando? Como é que você diz crer em Deus e trata a sua esposa da forma que você está tratando? Como é que você diz crer em Deus e cria os seus filhos da forma que você está criando? Como é que você diz crer em Deus e negocia valores e princípios bíblicos no seu trabalho da forma que você está negociando? Não faz sentido, é incoerente. Sabe? Hipocrisia. Professa com a boca, mas não vive. Então, fidelidade, ela é respaldada pela vida, pela forma que se vive. Então, não adianta você falar para mim, eu creio em Deus, eu vou olhar para a sua vida. E aí vou dizer, aí vai um homem de Deus. Aí está uma mulher de Deus. Por quê? Porque a fé é revelada pelas obras. Então entenda que não há contradição e muito menos, né, um embate naquilo que Paulo está pregando e aquilo que Tiago vai pregar. Tiago, ele está apenas dando uma definição prática de como a fé é revelada. Ela não é conquistada, ela é dada por Deus, mas ela é manifestada. Por isso o apóstolo Pedro, ele vai orientar também aos discípulos para que o quê? Cara, vocês precisam confirmar a eleição que vocês receberam. Salvo vive como salvo. Então era isso que Abacuque ele estava falando quando ele disse que o justo viverá pela fé.
era uma certeza tão grande que existia no coração de algumas pessoas que afetava a forma da pessoa de viver. Crer em Jesus de verdade é ter uma certeza tão grande no seu coração que você nunca mais será o mesmo. Isso é crer. Isso é fé. E Paulo está aplicando esse texto aos que confiam em Cristo e, portanto, eles são salvos do juízo final. É o que conhecemos teologicamente por justificação. Tem um livreto do teólogo chamado Michael Reeves, chamado Justo Perante Deus. Ele inicia falando sobre o amor que liberta. Interessante que eu li agora ao mesmo tempo que a gente está lendo a Dallas Willard, e eles tocam em pontos bem parecidos. Reeves, ele inicia o livro com uma pergunta. Ele diz assim: como conquistar o amor e a aceitação de alguém? Tornando-se mais atraente, certo? Tornando-se mais amável e desejável. É o que todos os anúncios nos dizem. É o zumbido incessante das redes sociais. No entanto, com Deus é o contrário. Com Deus, os fracassados e perdidos são atraentes porque são amados. Não são amados porque são atraentes. Em outras palavras, Deus não ama as pessoas porque elas resolveram os seus problemas. Ele ama pessoas fracassadas. E esse amor as faz florescer. Olha aí, tá vendo? Você, em algum momento, por ser imerecedor dessa graça, você vive num mundo completamente caído e fracassado. Então, automaticamente, você é um fracassado. Você é... Fala aí um termo aí bem baixo, assim. Miserável. Que eu queria um mais coloquial, assim. Tipo, a bosta do cocô do cavalo, vermezinho lá. Cara, você é isso. Você não tem atributo nenhum que te faça ser alguém elegível para ser amado, sabe? Não tem por que te amar. Não tem por que me amar. Só que aí Deus vai lá e derrama graça. E aí, em algum momento, você descobre que você está recebendo um amor que você não merecia. E aí, esse amor te faz ver todas as coisas agora de uma maneira diferente. Então, por isso que a graça, ela nos faz florescer. É por isso que a graça, ela nos educa. É por isso que a fé e a firme confiança em Deus, ela nos faz viver uma vida diferente. Por quê? Porque entendemos o quanto nós somos amados e o quanto nós não merecíamos esse amor, mas mesmo assim Ele escolheu nos amar. Então qual é a nossa resposta? Obediência radical. Cara, eu não merecia e eu sou amado. Então eu quero de alguma forma corresponder a esse amor tão grande que agora está brilhando em meus olhos. Eu posso ver, eu era cego, mas agora eu vejo. Ele abriu os meus olhos, cara. Um pobre pecador, miserável, condenado ao inferno. E Ele graciosamente escolheu me tirar de lá. Tem uma porta aberta. Tem uma porta aberta pelo sangue de Jesus. E nós agora podemos entrar por ela. Obrigado, Cristo.
nosso Salvador, nosso Redentor, Ele pagou o preço, a dívida que era minha e sua está paga. Basta você crer, basta você se entregar, basta você confiar, basta você se render. Declare isso com o seu coração essa manhã. Eu me rendo, Jesus. Eu não quero mais viver a vida que eu vivo. Eu quero valorizar a sua entrega verdadeiramente, porque hoje eu entendi algo que talvez eu não tinha ainda entendido, que é o tamanho do seu amor revelado no teu evangelho, Senhor. Obrigado por essa graça. Entender mais sobre a justificação é descobrir o que é necessário para estar em paz com Deus. E há um testemunho consistente ao longo dos séculos. Aqueles que chegaram a conhecer essa verdade descobriram que ela é uma libertação indescritivelmente doce. William Tyndale, ele a chamou de novas alegres, radiantes e jubilosas, que alegram o coração do homem e o fazem cantar, dançar e saltar de alegria. Thomas Bilney descobriu que isso lhe deu um conforto e uma tranquilidade maravilhosos, de tal forma que meus ossos quebrados saltaram de alegria. Charles Wesley cantou: minhas correntes caíram, meu coração foi liberto, levantei-me, segui em frente e te segui. Que você conheça essa libertação hoje, se é que ainda não a conhece. Que a sua alma possa se regozijar como nunca diante da exposição do Evangelho do Cristo crucificado. Se pecássemos apenas 3 vezes por dia, teríamos 90 pecados por mês e mais de 1000 pecados por ano. Se eu particularmente tivesse apenas 1000 pecados por ano, eu já acumularia aí na minha conta mais de 40.000 pecados na vida. O que aconteceria a um réu se um advogado de acusação e um promotor provasse pelos autos do processo que ele cometeu 40.000 transgressões da lei? Sua causa seria indefensável. Mas não precisaria milhares de pecados para alguém não entrar no céu. Bastaria um. E não teria mais chance. Não veja o exemplo de Satanás? Nada imperfeito e contaminado pode permanecer ao lado de Deus. Percebem como refletir sobre essas questões faz a cruz crescer aos nossos olhos? Quando Deus ele apresenta Cristo para propiciação dos pecados, Ele o faz para demonstrar sua justiça, para que Ele mesmo possa ser simultaneamente justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça de Deus que se revela no Evangelho é a justiça de Cristo imputada a nós. Essa justiça é uma dádiva de Deus, não uma conquista humana. O que não podíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo como nosso fiador, representante e substituto. Quando Jesus estava lá na cruz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hernandes Dias Lopes, ele descreve isso nos seguintes termos:
Não sei se vai dar para ler, porque é muita coisa. Vamos ler isso. Do alto da cruz, com o corpo ferido, os músculos esmagados, dores alucinantes, o rosto empapuçado de sangue, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Nem mesmo o Pai pôde ampará-lo. Naquele momento, não havia beleza nele. Naquele momento, o Pai escondeu o rosto dele e a lei exigiu sua morte. O universo inteiro entrou em convulsão. O sol escondeu o rosto e houve trevas ao meio-dia. Ele desceu ao inferno. Sua agonia foi indescritível. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. No entanto, quando o inferno pensou que estava alcançando grande vitória, Jesus deu um brado na cruz: está consumado. Ele então esmagou a cabeça da serpente, triunfou sobre os principados e potestades, pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou e encravou na cruz. A justificação é mais do que perdão. Cristo não apenas cancelou a nossa dívida, pagando-a completamente por meio do seu sacrifício substitutivo, mas também Deus depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo, e de tal forma que estamos completamente quites com a lei e com a justiça divina. Então, o perdão é a imputação da nossa dívida a Cristo. A justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. E agora o que fazemos com isso? Há um lugar de descanso nessa revelação. Há uma porta aberta para arrependimento e entrada nesse mesmo descanso que somente a fé genuína nos proporciona. Se arrependa agora mesmo dos seus pecados e decida entregar a sua vida a Cristo Jesus. Ou minimamente se maravilhe com essas verdades a respeito do Evangelho. Descanse nessa revelação e decida corresponder a essa maravilhosa graça. Salvo vive como salvo. O Espírito Santo te convida essa manhã a ser um verdadeiro proclamador do Evangelho que revela o poder e a justiça de Deus. Nada alegrava mais a Paulo do que ser reconhecido como cristão, e precisa ser assim conosco também. Jesus nos advertiu de que, se nos envergonharmos dele diante dos homens, ele se envergonhará de nós diante do Pai. Talvez você consiga ser muito crente aqui na igreja, mas e no seu trabalho, na sua vizinhança, na faculdade, na escola, na família? Será que você tem sido um agente secreto de Jesus? Ou as pessoas sabem, não só pelas suas palavras, mas pela sua conduta, de quem você é servo? Não porque você diz ser evangélico, mas porque você vive como um cristão. Não porque você bota um louvor para tocar na sua sala, mas porque as suas atitudes revelam o Cristo. Salvo vive como salvo. Que a revelação do Evangelho te faça crescer em fé essa manhã, meu irmão, para que você possa
verdadeiramente viver como um justo perante Deus. Que essa compreensão do Evangelho te livre de toda e qualquer vergonha. E que essa palavra te mude. Que essa palavra afete o âmago do seu ser. Assim como foi com grandes homens na história da igreja. Deus abençoe a sua vida, irmãos.